Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha organização. Eu vou falar um pouquinho sobre a organização do meu dia, sobre a organização financeira, recebimentos de aulas, workshops, do meu feed de viagens, séries, filmes, enfim, um pouquinho de tudo. Bom, começando pela organização financeira, é bem simples, eu faço uma planilha no Excel em que eu coloco data, descrição e receita e despesa. Então, e essa descrição é sobre o que eu gastei ou recebi. E é isso. Então, eu vou fazendo isso de tudo mesmo. E faço a soma no final do mês, que daí eu tenho a soma das minhas despesas e receitas. E eu puxo esse resultado para o começo da minha planilha, onde eu tenho uma linha para cada mês. Então, eu tenho janeiro, receita e despesa, fevereiro, receita e despesa. Então, eu tenho isso de todos os meses para eu ter uma noção, uma visão geral e também para saber a questão de lucro e prejuízo daqueles meses. Bom, sobre a organização de cursos, workshops, recebimento e tudo mais. Também é uma planilha Excel e coloco o nome do aluno, algumas informações do lado, às vezes telefone, se necessário, e-mail, ou se é condutor conduzido, isso vai depender muito do curso. Eu coloco o valor, para quem ele pagou, porque muitas vezes eu dou aula com outras pessoas, então o para quem ele pagou, se foi para mim ou para outra pessoa. Descrição, que daí eu coloco o que tá lá no aplicativo, agência e conta da pessoa. E algumas vezes eu coloco presença e falta. E no total, no resultado, eu coloco o recebimento, tanto para mim quanto da pessoa, que assim a gente consegue fazer essa divisão melhor do total que cada um recebeu e do total que cada um precisa receber. Cursos e workshops e aulas particulares, todo o resto eu coloco no OneNote, ou seja, eu só uso o Excel para a parte financeira. Então, tanto o conteúdo dado em aula, como qualquer informação e anotação, fica no OneNote dividido por alunos ou turmas. Então, em cada aluno ou em cada turma, eu deixo a data e o conteúdo dado nesse dia. E aproveito também para colocar o plano de aula junto. E, inclusive, o OneNote eu uso para tudo mesmo. Minha vida tá lá. Super aconselho porque ele interage com todos os seus dispositivos. Então, ele fica na nuvem, você consegue acessar pelo seu celular, pelo seu computador. E ele é dividido em cadernos. Desses cadernos tem as divisórias, as abas, e das abas tem os itens. Então, eu tenho um caderno para cada atividade, para a Raíssa profissional, para a Raíssa pessoal, por exemplo. Daí eu tenho as abas que eu coloco cada assunto, se é anotações, se são informações, se são estudos, etc. E daí eu tenho os itens. Então é muito interessante, é bem organizado e eu acho que vale muito a pena, principalmente porque você pode acessar de qualquer lugar. E o meu dia eu organizo numa agenda pequenininha que eu posso levar para qualquer lugar, que ela, em uma folha, ela tem o mês inteiro. Então ali eu coloco os compromissos que eu tenho, mas eu não coloco aqueles compromissos que eu faço mais recorrentes, que seriam os hábitos. Os hábitos eu faço uma planilha no final dessa agenda, que eu tenho em cada linha um hábito e cada coluna seria um dia, para eu riscar cada dia que eu fiz aquele determinado, entre aspas, hábito. Bom, viagens. Viagens, eu primeiro começo a pesquisar sobre o lugar que eu vou. E daí toda essa pesquisa, o que eu achar de interessante, eu coloco num documento Word. E eu anoto a fonte. Eu sempre anoto a fonte. Então eu vou colocando, vou juntando todas as informações que eu tenho. Eu pesquiso em blogs, em vídeos e sites de dicas de viagem e tudo mais. Então, e indicações também. Então, vou colocando tudo em um documento e, paralelamente, eu abro um Google Maps e vou selecionando os lugares.
Então eu vou colocando todos os lugares que eu quero ir ou que pelo menos estão nesses documentos, para depois selecionar alguns lugares para ir ou para planejar quais lugares estão mais próximos para eu poder selecionar isso para um dia só e etc. Eu também faço uma planilha de gastos dessa viagem, então eu coloco tudo mesmo. E eu também faço a divisão se eu gastei isso num cartão de débito, num cartão de crédito, daí depende se eu tiver algum cartão de fora eu também coloco, aqueles cartões pré-pagos. Então eu coloco tudo essas divisões, depende da viagem que eu faço, ou se eu paguei em dinheiro. Então tudo fica em coluna na planilha e os gastos. Daí eu também faço nesse mesmo Excel, e daí também depende da viagem, mas eu coloco uma abinha geral, que daí é o gasto geral, daí eu coloco todo os hostels, os traslados, passagem de avião, tudo eu coloco ali. Eu coloco tours, que daí eu seleciono todos os tours, que daí eu também coloco o código do tour, da onde que ele sai, então eu coloco tipo endereços, telefones e etc. Coloco os voos, que também eu coloco, se eu vou fazer uma viagem que tem vários voos, eu coloco todos os números dos voos, quando que ele sai, da onde que ele sai, até porque também esse Excel eu deixo com os meus pais, para eles terem todas essas informações. Coloco também hostel, aonde que eu vou ficar em cada cidade. Mesma coisa que eu faço com os voos e com os tours, eu faço com os hostels. E tem os gastos diários, que daí a cada dia, cada coisa que eu gasto, eu vou escrevendo lá. Então eu tenho uma planilha que daí depois eu faço a análise de quanto eu gastei num todo e tenho isso no final. E tenho também uma informação de como foi minha viagem naquele Excel. E eu tenho uma dica de aplicativo que ajuda muito em viagem, mas serve para qualquer evento, enfim. É o Splitwise. Então, se você vai viajar com um amigo e você paga uma coisa para esse amigo, e esse amigo paga uma coisa para você, e vocês têm que dividir alguma conta, enfim, vocês colocam tudo isso no aplicativo e ele contabiliza no final o quanto que cada um deve para o outro. Então, e ele é muito organizado esse aplicativo. Ele não divide apenas 50%, ele faz essas porcentagens se necessário. Então, ele facilita muito essa conta no final. Você não precisa fazer planilhas no Excel para isso. Esse aplicativo ajuda demais. E para filmes e séries e livros, hoje em dia eu uso aplicativos para isso. Então, eu uso para filmes e séries o TV Time e eu uso para livros o Scooby. Então, nos dois aplicativos, você coloca o que você já viu, o que você quer ver, você faz uma resenha ou um comentário, você vê o comentário das pessoas. Então, são aplicativos que ajudam nessa interação, ajudam você com indicações também. E, além de tudo, você tem organizado o que você já viu, o que você pretende ver, o que você quer, o que está na sua lista e por aí vai. Meu feed, na verdade, eu faço num caderno uma tabelinha de vídeos, principalmente vídeos, que eu coloco os vídeos que eu quero postar, ou na verdade os vídeos que acabou de sair, né? Eu acabei de gravar, então já coloco lá. E coloco se eles foram postados no YouTube, no Facebook, no IGTV, no feed. Então eu coloco tudo lá e daí eu vou fazendo xizinho para eu ter uma noção de quais vídeos faltam eu postar e quais vídeos não. A partir disso, eu tenho os vídeos que eu quero postar. Então, se tem alguns vídeos de bolero, por exemplo, então eu crio esse tema, um tema bolero. E daí eu crio uma capa para ele de bolero. Então eu vou lá no Photoshop, faço essa capa, faço o desenho, tudo, divido essa capa para ficar aquela capa de 6 fotos, de 9 fotos. E daí eu coloco um vídeo atrás, normalmente eu coloco um vídeo atrás dessa imagem, então, e eu faço isso pelo Premiere. Então é basicamente isso, eu penso num tema, eu penso numa temática, crio uma arte
da frente e daí eu coloco o conteúdo por trás. E se é algum workshop, algum evento que eu vou fazer, alguma divulgação, eu faço essa capa já com a divulgação e, enfim, é assim que eu organizo meu feed. E daí eu vou postando. E eu também penso em postagens, nem sempre, mas eu penso nessa frequência de postagens, eu programo, agendo e por aí vai. Então, e tudo isso eu faço meio que no cadernão, à mão mesmo. E algumas coisas eu já deixo meio que prontas, pré-prontas. Qualquer dúvida vocês me mandem aqui nos comentários ou no particular mesmo que a gente conversa.